realidade eu não perdia tempo, sabe? O advogado chegava, cumprimentava, falei, pois não, doutor, o que se trata? Não, por quê? Porque a fila era grande. Eram muitos advogados, eu era juiz único, então tinha uma fila todos os dias de advogado. Então eu aproveitava aquelas informações para agilizar os processos e para ir familiarizando com os processos. Quando o advogado chegava, eu notava, quando eu pegava os autos, eu lembrava tudo que o advogado falava. Isso é importante, ganhava-se tempo. Eu ia lá uma vez por semana e era processo físico. Aí sim, também eu lembrava, eu enchia o porta-mala do carro para eu trabalhar no fim de semana. Presidente, para que o pessoal saiba, quais são as comarcas que o senhor passou ou respondeu até chegar em Goiânia? Não. O seguinte, eu fui primeiro para Alto Paraíso, lotado como juiz substituto, depois passei a responder já por Formosa, depois me titularizei em Alto Paraíso, continuei a responder por Formosa, então Alto Paraíso foi comarca inicial minha, na época comarca de primeira entrância. Planaltina, comarca de segunda entrância, mas sempre respondendo por Formosa, e Formosa, comarca de terceira entrância. Então foram minhas comarcas no Nordeste onde eu fui titular. Sem prejuízo, como eu falei, de responder por todo o Nordeste. São Domingos, Posse, Campos Belos, Cavalcante, Alvorada. Na época não tinha Iaciara ainda. E depois, quando eu vim para Goiânia em 95, eu passei a responder também, tive uma oportunidade, já um tempo em Goiânia, por uma comarca de Varjão, que foi uma experiência boa também. Lá em Varjão eu lembrava muito do Nordeste de Goiânia, porque eu ia lá uma vez por semana e era processo físico. Aí sim, também eu lembrava, eu enchia o porta-mala do carro para eu trabalhar no fim de semana. E tinha um promotor lá em Varjão, eu ia no domingo na casa dele, ou na segunda de manhã, entregava os processos para ele levar para a comarca, né? Chegava lá todos despachados, como eu fazia no Nordeste, em Formosa, etc. Então, assim, eu gostava muito, de atender os advogados. Eram muitos advogados, eu era juiz único, então tinha uma fila todos os dias de advogado. Então eu aproveitava aquelas informações para agilizar os processos e para ir familiarizando com os processos. Quando o advogado chegava, eu notava, quando eu pegava os autos, eu lembrava tudo que o advogado falava. Isso é importante, ganhava-se tempo. O advogado deve auxiliar muito o magistrado na formação da decisão. Né? Então, por isso a lei traz essa obrigação de nós ouvirmos. Sim. Engraçado que essa técnica também, muita gente usa, eu também comecei a notar com o tempo, que às vezes o atendimento, você ganha tempo no despacho. Né? Quando você ouve bem a história, se ela coincidir com os autos, ótimo, se não, é outra história. Mas falando em atividade, eu não perdia tempo, sabe? O advogado chegava, cumprimentava, falei, pois não, doutor, o que se trata? Não, por quê? Porque a fila era grande, né? E o advogado, ele não vai lá falar com o juiz para papear com o juiz ou para ver quem que é o juiz. Ele vai lá para expor o problema do cliente dele, ou expor o pedido, etc. Então, eu sou objetivo mesmo e tem que ser, porque o advogado compreende também isso, porque o volume é muito grande, né? Presidente, um dos temas que palpitou muito no podcast anterior, foi a questão do CEPAI. Né? Então, ficou muito, todos os ouvintes gostaram muito, o Aldo até falou que teremos novos episódios, um podcast próprio do CEPAI, mas eu acho que seria importante aqui agora, nesse momento, como o senhor já mencionou a chegada do senhor Goiânia, que o Aldo também fizesse alguns questionamentos sobre o caso. Eu estou com dó de mudar o assunto, que está muito gostoso, mas a gente não pode deixar de perguntar, né? Porque acabou pelo corte da própria edição feita pela essa equipe aqui, ficou parecendo uma chamada, né? E todo mundo perguntou como é que é CEPAI, então a gente está dando um foco também nesses podcasts ao CEPAI. E o senhor teve uma participação muito interessante lá em 97, queria que o senhor contasse para a gente como foi
Né? O saneamento é um trabalho que o senhor fez alguma coisa, o que o senhor acha que melhorou a partir dali, naquele momento? Ó, eu vim para Goiânia em 95, vim para o Juizado da Infância e Juventude, e o presidente da época era o desembargador Homero, né? Seu pai é quem eu sempre homenageei. Me ajudou, eu sou muito grato na minha carreira, isso eu sempre desde. E o desembargador Homero, naquela oportunidade, ele foi uma das autoridades, ele era presidente do tribunal, que ficou lá dentro com os retiros, como o doutor Aldo também. Passado aquele momento tão terrível, né, daquele movimento, daquela rebelião, qual foi a causa da rebelião? Falava-se processos atrasados, requerimento de benefícios que não andavam, etc. O desembargador Homero, como presidente do tribunal, formou um grupo de juízes para sanear os processos da vara de execução penal, referente ao CEPAI, regime fechado. E me colocou como coordenador desse grupo. Coordenador que fazia, né? Coordenador não era só para coordenar, não, era para... eu fiquei mais envaidecido, mas ao mesmo tempo com maior responsabilidade que eu tinha que fazer, tinha que mostrar o resultado, porque a sociedade precisava, e também aqueles que estavam no sistema penitenciário. Então foi uma experiência muito boa, porque eu era juiz sempre possível de Formosa, passei pequenos momentos lá no crime como juiz único, mas a minha atuação sempre foi no civil. E então nós fizemos um pente fino em todos os processos de presos do CEPAI, condenados, educandos. Soltamos muitos. Na época até teve uma autoridade aí fora que falava que o Carlos França, foi para lá só para soltar bandido. Sim, mas assim, muitas das vezes não compreendia. A gente soltava porque tinha direito, nós cumprimos a lei. E aí eu tive a oportunidade na época, né, foi na época o chefe lá do movimento era o Pareja, né, criou toda aquela publicidade em cima do Pareja. Até foi interessante, a Marília Gabriela me ligou para falar, e queria falar com o Pareja, e eu era o juiz do processo, então ela falou, na época ela estava muito em evidência, tinha um programa na TV importante, e aí ela queria entrevistar o Pareja na oportunidade. Eu falei, não é possível nesse momento entrevistar, porque nós não podemos dar publicidade a uma pessoa que fez tudo que fez nesse momento. Então a gente, e várias empresas de comunicação do país ficavam querendo essa oportunidade para entrevistar, tanto que depois fizeram até o filme, né? Fizeram um filme. Eu até na época do filme eu apareço lá novinho lá, um pedacinho, uma parte, né, trabalhando, mas foi uma experiência, assim, um amadurecimento para mim, né, muito grande, porque mexer no sistema penitenciário já sempre é sério, sempre é sensível. E uma pós-rebelião daquele alcance, daquele tamanho, com tantas autoridades de Goiás, presidente do nosso poder e outras autoridades. Então, assim, foi um crescimento muito grande e chamou muita atenção. Quer queira, quer não, foi um trabalho que me trouxe assim, muito crédito no judiciário, assim, na minha carreira, né? Me colocou em evidência no judiciário. Claro, poderia também, dependendo do resultado, ser o complicador no judiciário, mas felizmente foi bem e conseguimos sanear no momento e resolveu tudo. E quem tinha direito a sair, saiu, quem tinha direito à progressão com o regime mais brando também conseguiu. E então foi isso, mas foi uma experiência muito boa, viu, Renan? Então, aí o senhor teve essa atuação, também atuou em outra área muito importante, como mencionamos, que é o Juizado da Infância e Juventude, que na época também tinha suas dificuldades, e também enfrentou o caso em Couto, né? Um juiz uma das maiores falências. Então, o senhor pegou, na realidade, na comarca de Goiânia, grandes desafios. Inclusive, quando eu cheguei em Goiânia, em 95, tinha 5 anos do ECA. Então, o ECA, se até hoje não foi ainda colocado em prática 100%, né, porque estamos num país
terceiro mundo, mas temos avançado, ele estava em 5 anos. Então, e coincidiu com a época de muitos atos infracionais praticados mas na época chamou muita atenção, porque teve polêmica na vigência do ECA, que é uma lei muito avançada, mas foi um marco, né, a vigência do ECA. Então, com aqueles atos infracionais envolvendo na época pessoas aí da sociedade, vítimas, etc., me trouxe assim, uma evidência também na infância e juventude, mas muita responsabilidade. Lidar com a infância é muito sério, né, e adolescente. E depois teve, isso foi em 95, vim para Goiânia, Separ foi em 96, né, 96, e depois em 99, falência da Encol. Chegou em determinado momento, o tribunal me colocou, definiu que eu deveria cuidar do processo da Encol, que era assim, um alcance social muito grande, um envolvimento social, um interesse social, porque era o maior construtor do país, era a maior falência do país, com obras espalhadas no Brasil inteiro e quebrada. E o povo, muitos tinham pago o quitado do apartamento e não recebido, ou seja, casa própria. A pessoa luta para construir, para comprar e não recebe. Então foi assim, exigiu muita atuação, mas eu tive muito apoio em todos os casos do Tribunal de Justiça. Porque se não tivesse o apoio do tribunal, ficaria tudo mais difícil. Na época da rebelião do Separ, só voltando um pouquinho, foi depois do desembargador Ney, a doutora Maria Socorro participaram para fazer justiça e citar, participar do grupo de trabalho. Depois, na época, na infância e juventude, o desembargador Homero ajudou, reformamos o prédio, deu uma estruturação muito boa, né? E no processo da Encol, aí sim, tem um processo de primeiro grau, que depende do juiz mesmo, da equipe, mas o tribunal também, com o seu livre convencimento, mantinha as decisões ou não, reformava naquele convencimento do tribunal, dos desembargadores, dizia o convencimento deles, etc. E avançamos muito. Tanto que agora já está, embora seja já 20 e tantos anos, mas pelo tamanho que era, a Encol, praticamente todos os bens da Encol, da massa parede, já foram vendidos e já convertidos em dinheiro, em espécie, para pagamento dos credores. Então, mas na época, Goiás ficou muito em evidência, o Estado, por ser a Encol daqui. É uma pena que faliu, porque se tiver... Aliás, até é bom ressaltar, a nova lei de recuperação judicial, de falência, adveio resultado da falência da Encol. Porque eu falava muito na época, olha, essa lei de 45, decreto-lei, falei 7.661 de 45, ele está totalmente ultrapassado. Imagina 45, no ano de 45, quer dizer, as relações comerciais eram outras, né? E então muita coisa foram, né, no processo da falência da Encol foram construídas. Veio o novo Código Civil, depois em 2002, deu uma ajeitada também, mas aí em 2005, já o Congresso Nacional, já pegando como base o processo de falência da Encol, em parte, aprovou a lei atual de recuperação judicial e falência. E vieram aqui em Goiás, fizeram estudos, levaram, colheram informações, audiências públicas sobre a Encol, sobre o porquê da Encol. Antigamente, só um exemplo, assim, que a nova lei mudou, alterou. Antigamente a Encol vendia 10 prédios, 10 prédios que iam ser construídos, ia para o caixa único da Encol. Ia para o caixa único da Encol. Aí lá acontecia, de acordo com a administração, a distribuição do dinheiro. Hoje não. Depois dessa nova lei, se tem um lançamento de um prédio, uma incorporação, os recursos da venda daqueles imóveis, daquele prédio, são direcionados para a edificação daquela construção. Não pode ser usado para outras finalidades. Então foi um dos resultados aí da falência da Encol, que para mim, como magistrado, assim, exigiu muito, mas também
me trouxe assim, muita satisfação de ter atuado e buscado saídas para a retomada das obras, para pagamento dos trabalhadores, etc.